Olá, galerinha! Vamos conversar sobre técnicas de manejo sustentáveis do solo. Agricultura e meio ambiente. Professora Magna Lacerda. Sobre essas técnicas de manejo, a primeira que eu vou apresentar para vocês é o preparo convencional da terra, que inverte a camada arável do solo utilizando o arado. Então, veja, esse tipo de preparo ele só deve ser utilizado quando algumas características na superfície do solo precisam ser corrigidas. Aí, com a utilização do arado, você remove essa terra, né? E aí você consegue, então, manter a sua produtividade. Meus queridos, agora nós temos aqui 10 técnicas importantes nesse desenho, né? 5 aqui e mais 5 que eu vou apresentar de forma rápida para vocês. Algumas nós vamos conversar mais especificamente. Então, veja, a primeira forma, né, de manejo ou técnica de manejo apresentada é a integração lavoura, pecuária, floresta. Nós vamos conversar logo na frente. Segundo, plantio direto, que também é assunto posterior, o desgaste de embalagens, a recuperação de pastagens, a rastreabilidade. Observe aqui que nesse animal nós temos aqui um rastreador. Esse rastreador, ele é colocado exatamente para que se possa prever qualquer irregularidade no produto e evitar que a população consuma um produto de baixa qualidade ou de nenhuma qualidade, né? Então, se a gente conseguir prever essas irregularidades, possivelmente algumas técnicas podem ser implementadas para correção e a pecuária, então, não perder o seu produto. Então, essa rastreabilidade é uma técnica de manejo sustentável. E aí nós temos número 6, o manejo da água. Número 7, a bioenergia. Nós temos o manejo integrado de pragas, que também vamos conversar logo na frente. Temos a fixação biológica de nitrogênio. Quando eu falo dessa fixação biológica de nitrogênio, eu estou falando de um processo natural que ocorre em associações de plantas com bactérias diazotróficas. O nutriente ele vai ser capturado do ar e fixado pelas bactérias diazotróficas encontradas em muitos tipos de solo. E aí nós temos, então, a fixação biológica desse nitrogênio quando o solo ele está com falta desse nutriente. E número 10, o tratamento de resíduos. Então, dando continuidade aqui, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre algumas técnicas. E uma delas é o plantio direto. O plantio direto é o cultivo de plantas agrícolas sobre os restos vegetais do cultivo anterior. Esses restos vegetais, como você pode observar na imagem ou nas imagens, são chamados de palhas. E eles não são removidos para evitar o revolvimento do solo. Essa prática ela reduz os efeitos erosivos, porque essa camada de resíduos vegetais ela atua como um escudo contra a água e contra o vento. Então, sem que sejam retirados esses resíduos, então ocorre o plantio. Por isso, plantio direto. Ainda vamos falar de uma outra técnica muito importante, que é a rotação de culturas, que é a alternância entre o que é plantado numa mesma área, evitando o desgaste nutricional do solo e seu desequilíbrio químico e biológico. Então, veja, você pode, por exemplo, plantar a soja numa safra e depois alternar o plantio de milho, né, escapando da prática da monocultura. Então, veja, eu tenho essa área que recebe um tipo de cultivo. Na próxima safra, essa mesma área vai receber outro tipo de cultivo e assim por diante. Vamos fazendo aqui um rodízio, né? Evitar a monocultura evita também o prejuízo aí da perda de solo. Porque a monocultura, que é o plantio de um único produto, ela provoca um desgaste nutricional desse solo. Então, por isso, nós falamos que a rotação de culturas é uma técnica de conservação.
Ainda vamos comentar um pouquinho sobre a integração lavoura-pecuária-floresta. Essa técnica é uma forma de rotação de cultura, só que mais complexa. O agricultor, ele alterna entre o plantio da lavoura, o plantio da pastagem para o gado e combina essas duas culturas com o plantio de árvores, como o eucalipto e outras espécies nativas. Assim como você pode observar aqui nas imagens. Você tem o plantio de árvores, você tem a agricultura e você tem a área destinada à pecuária, né? Então, veja, essa rotação evita o desgaste nutricional do solo. Meus queridos, existe uma outra técnica muito importante, que são as curvas de nível. O plantio em curvas de nível consiste na produção ordenada por meio de linhas com diferentes altitudes do terreno. Como é que isso funciona? Observe nessa imagem. Eu tenho aqui linhas que ligam pontos de mesma altitude. E essas linhas, elas estão definidas em altitudes diferentes do terreno. Então, essa linha liga esse ponto com a mesma altitude. Essa linha que está projetada numa outra altitude do terreno, ela também vai ligar esses dois pontos. E assim, você vai fazendo, preparando o terreno, né, de maneira que, se você tiver uma visão aqui de cima, você vai observar que o topo do morro está aqui nesse centro. E que a equidistância entre essas linhas é de 20, observe, eu fiz uma contagem aqui de 20 em 20, 20, 40, 60, 80, até chegar a 160 metros de altitude. Quanto mais próximas essas linhas estiverem umas das outras, significa que o terreno é mais íngreme. Como aqui, por exemplo, olha, o terreno é muito íngreme, então as linhas estão mais próximas. À medida que você chega aqui na base desse terreno, você tem já uma certa suavidade nesse terreno. Então, essas linhas, elas ficam também mais distantes. Essa curva de nível, ela é utilizada para evitar que a água da chuva que cai sobre essa região, ela escorra diretamente, provocando um desgaste do solo, provocando escoamento de nutrientes desse solo. Mas, meus queridos, tem um probleminha nessa imagem. Você consegue, já que nós estamos falando de manejo, de técnicas, né, de conservação de solo, essa imagem, apesar de usar uma técnica importante, que é a curva de nível, ela apresenta um problema seríssimo. Qual é o problema que você percebe nessa imagem? Conseguiu localizar o problema? Eu tenho certeza que sim. Você deve observar aqui, eu não tenho aqui a vegetação de topo de morro. E a vegetação de topo de morro é um tipo de vegetação que você não deve retirar nunca. A vegetação de topo de morro, ela vai ser exatamente uma proteção para que essa água da chuva, ela caia com mais tranquilidade no solo e evite esse desgaste. Então, nós temos esse probleminha aí. Continuando aqui no nosso texto, essa técnica é essencial para áreas íngremes, como nós já colocamos. O processo ajuda a conservar o solo contra erosões e contribui com o escoamento da água da chuva, fazendo com que ela se infiltre mais facilmente, já que ela não tem essa velocidade no escoamento, ela então vai conseguir infiltrar na terra e evitar os deslizamentos. E aí nós temos uma área, né, organizada para o plantio através das curvas de nível. Ainda vamos conversar um pouquinho sobre a adubação verde. A adubação verde é o cultivo de espécies vegetais, em geral da família das leguminosas, nos períodos de entre-safra. Ou seja, entre uma safra e outra, eu planto uma leguminosa no local. Por que isso? Qual é o objetivo disso? Aí você tem no texto, olha, o intuito é proteger o solo da ação das chuvas e dos ventos, bem como de aumentar a quantidade de matéria orgânica que se transforma em adubo natural ao ser decomposta. Porque, veja, o homem tira a vegetação natural do solo para utilizar esse espaço para o plantio. Então, entre uma safra e outra, esse solo ficaria completamente despido. Então, o que o homem faz? Utilizando essa técnica, ele planta nesse solo essas leguminosas.
porque essas leguminosas vão proteger o solo da água, da chuva, do vento, e depois ela vai virar adubo ao ser decomposta. Então, nós temos aí uma técnica, né, de conservação. Essa técnica também possibilita aumentar a fixação de nitrogênio, a fixação de fósforo, de potássio, entre outros elementos químicos, que além de aumentar a atividade microbiana, é fundamental também para a produtividade agrícola. Porque esses nitrogênios, se a água da chuva, né, ou retirar esses nitrogênios, esses elementos como nitrogênio, fósforo, potássio do solo, o solo empobrece. E além de empobrecer o solo, provoca outros problemas importantes, como, por exemplo, a eutrofização das águas, porque esses materiais serão levados para onde? Para a água do rio, para a água do mar, para a água de lagos. E lá, o aumento excessivo desses nutrientes faz também aumentar algas que utilizam muito oxigênio e aí diminui a quantidade de oxigênio para outras espécies de vida. Então, quer dizer, o homem, ao retirar a vegetação do solo, ele provoca uma cadeia de impactos ambientais. Por isso, a necessidade de algumas técnicas de conservação, e a adubação verde é uma delas. E aí nós temos, né, a importância da adubação verde, essas imagens lindíssimas. E agora, meus queridos, falando desse manejo natural ou do controle biológico de pragas, nós estamos falando de uma maneira de controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, né? Que podem ser outros insetos benéficos, outros insetos predadores, parasitoides e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Então, veja, eu vou utilizar um animal que é predador do outro para controlá-los. Então, esse é o controle biológico, é o manejo natural, é uma prática também para a conservação do solo. E aí, meus queridos, como eu já coloquei para vocês e disse anteriormente, que naquela imagem a gente tinha um probleminha, né, quando nós falamos sobre curvas de nível, eu disse que a retirada total da vegetação não é uma boa. Então, nós temos também como práticas de conservação do solo a preservação das matas ciliares, a preservação das matas de galeria, a preservação das matas de encostas, a preservação das matas de topo de morro. Então, veja, a vegetação que se desenvolve às margens do curso de água, como você pode observar aqui, é o que nós chamamos de mata ciliar. Professora, mas por que essa vegetação é importante assim? É importante porque ela funciona como cílios funcionam para os seus olhos. Ela é importante para a proteção desse recurso de água, desse recurso hídrico, porque estando presente, ela evita que sedimentos sejam lançados nesse rio. Então, a mata ciliar, ela serve como mata de proteção, de conservação dos recursos hídricos. Então, veja, a conservação da formação vegetal nativa das encostas, sobretudo declividades superiores a 45 graus, inibe os processos de erosão laminar. Então, nós vamos entender isso direitinho. Nós temos aqui a mata ciliar. Aqui nós temos uma foto que mostra uma mata-galeria. A mata-galeria é quando você tem a copa dessas árvores, elas já se encontram, formando uma galeria mesmo, por cima do curso d'água. É também uma mata de proteção desses recursos hídricos. E aqui, como eu falei para vocês, como é importante a conservação da vegetação das encostas, né? Regiões com declividade superior a 45 graus, você precisa preservar a vegetação dessas encostas. Por quê? A retirada da vegetação provoca deslizamentos de terras e a deposição desses sedimentos nas áreas mais baixas, como, por exemplo, nos cursos d'água. Então, é necessário que se preserve essa vegetação. Outra vegetação que nós já conversamos são as vegetações de montes, de montanhas, de serras, topos de morros, que não devem ser retiradas nunca, nunca. E aqui embaixo, a preservação de nascentes e a preservação de mata ciliar. Então,
Dessas áreas, meus queridos, não se retira a vegetação. Topo de morro, encostas com declividade superior a 45 graus, nascentes e mata ciliar, não se tira esse tipo de vegetação. E isso aí faz parte de manejo, de conservação do solo. Meus queridos, então eu agradeço vocês, a presença de vocês, né? Finalizamos aqui a semana 4 do PET 2 e já estamos a todo vapor preparando já material para vocês para a próxima semana. Então, um grande abraço e obrigada.